Boa noite, Ideias da Aldeia está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa Jânio Teles. Jânio é professor de Educação Física, pós-graduado em Ciências e Técnicas do Voleibol, é técnico da Seleção Acreana Juvenil de Voleibol e técnico também do Clube Jotas Academia. Boa noite, Jânio. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes telespectadores da TV Aldeia. Que satisfação que eu estou aqui no seu programa para a gente levar esse bate-papo aqui. Satisfação é nossa. Jânio, a popularização do voleibol aconteceu aí em meados da metade dos anos 80, com aquela famosa geração de prata, com Bernard, Montanaro, Renan, William, né, aquele time da Pirelli, a partir de um trabalho, inclusive, do Luciano do Vale, que jogou na televisão as competições de vôlei. Mas eu te conheço praticando voleibol bem antes disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, de como foi essa tua aproximação com o voleibol. Olha, Jorge, na verdade, o voleibol ele apareceu na minha vida assim, foi uma coisa do acaso. Eu fui, até então, trabalhar na Cajac, fui para a Sena, e por falta de opções mesmo, eu comecei a frequentar alguns joguinhos de fundo de quintal que tinha por lá. E daí eu fui tomando gosto e depois eu voltei para Rio Branco. E aí eu comecei a treinar aqui, fui convidado a treinar, jogar no Rio Branco. E aí eu comecei a gostar do voleibol e logo em seguida disso, eu fiz educação física e já tudo ligado ao esporte com o voleibol e eu consegui, né, fazer um curso de técnico depois e uma pós-graduação em Barreto, São Paulo, pela Gama Filho. E aí a gente parou de jogar como atleta e continuei minha carreira de voleibol como técnico. E hoje eu estou aqui já há 11 anos praticamente como técnico de voleibol. Bom, você falou que para ser técnico de seleção, você tem que ser credenciado pela CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei. No caso, você é técnico nível 2. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessas categorias de técnico. O que isso significa? Jorge, a Confederação Brasileira de Voleibol, ela registra os técnicos nessas categorias, nível 1, 2 e 3. O técnico nível 1, ele pode trabalhar, dirigir seleções até infanto juvenil, em competições nacionais. E o técnico nível 2, ele pode dirigir seleções juvenis, né, e clubes em competições nacionais, competições de clubes, como Copa Norte, Liga Nacional e tal. E o técnico nível 3, ele tem acesso à seleção principal, à seleção brasileira. Mas para você ser técnico nível 3, você tem que falar, dominar um outro idioma. E aí é meio complicado para a gente, porque eu teria que falar o inglês. E aí a gente não leva mais tempo também. E a gente, na nossa realidade aqui acreana, né, não é que a gente já esteja satisfeito e acomodado em ser técnico nível 2, mas é que já despende de mais tempo, de mais investimento na gente mesmo. E a gente tem que trabalhar e aí fica meio complicado. Certo, eu queria entrar agora numa conversa ampliando um pouco nosso horizonte. O Brasil é um país que vive um pouco à mercê do modismo. Nós tivemos o momento do vôlei, depois a geração Hortência e Paula no basquete, né, com vários títulos. Depois veio o vôlei de novo com a geração Bernardinho, depois o tênis com o Guga, agora é a ginástica que está aí super em moda. Isso atrapalha quando a mídia se aproxima assim, com um certo interesse ou ajuda? Quer dizer, dá uma certa dificuldade para dar continuidade a um trabalho? Não, Jorge, não atrapalha, muito pelo contrário, ajuda. Porque, veja só, nós moramos num país muito grande, onde tem várias realidades. Nós vivemos muitos países em um só. Então, aqui no Acre, por exemplo, nós trabalhamos o voleibol e essa interferência ela não chega a prejudicar. Porque nós ainda, nossa ginástica não chegou aqui. Nós não temos um trabalho nesse nível. Lá para o sul, a população, em compensação, por ter esse trabalho, mas em compensação a população é muito grande. Então tem atletas para todas as categorias. Tem para ginástica, tem para o voleibol, tem para o basquete. Então a mídia, nesses momentos que o Brasil hoje está despontando na ginástica aí, na verdade não é um trabalho de agora, é um trabalho de muito mais tempo, mas que agora que está dando resultado, acho que só tem a ajudar. E com isso nós esperamos que muito mais Daiane dos Santos apareça aí, muito mais Daniel Hipólito na ginástica, como aparece Guga no tênis, como apareçam Carlões aqui no Acre no voleibol. Jânio, o vôlei também passa por uma série de mudanças de regras, inclusive. Nos últimos 10 anos houve uma mudança muito grande
na realização de uma partida de vôlei. Dizem que, inclusive, é em função também da televisão, porque o tempo tem que ficar mais curto para que se consiga uma transmissão. Você gostou dessas mudanças? Olha, a princípio, inclusive nós fomos, não usados como cobaia, né, mas a CBV, a Confederação Brasileira, quando eles buscam uma mudança dessa, as competições regionais, é que elas servem de espelho para aquilo. E nós aqui na Copa Norte fomos participando da Copa Norte nesse modelo, em 97, né, a qual nós fomos campeões em Rondônia. Quer dizer que o Acre foi uma das primeiras experiências nessas mudanças de regra? Não o Acre, o Norte. O Norte. Né, porque na verdade é Copa Norte, mas tinha a Copa Sul, a Copa Nordeste, depois juntava os campeões e fazia a Copa Brasil. E nós participamos na implantação dessas ideias. Foi interessante. No início nós ficamos temerosos, né, com medo que você sai de uma coisa tradicional que é costume de fazer, depois passa uma coisa nova, pô, vai dar certo, não vai. Foi interessante. Na verdade o jogo ficou mais interessante porque o voleibol bem jogado é bom de se ver, mas o voleibol mal jogado é terrível. Então, com essas mudanças, o esporte em si ficou mais dinâmico, né? Então, é ponto corrido, é como se fosse uma partida de ping-pong. Não tem aquela tomada de set. Toda bola que cai é ponto para o lado que... Então, assim, realmente, com isso aí, a televisão, que eu acho que é quem é grande interessada na transmissão, né, nesse bolo maior aí, ganhou com isso porque dá-se para programar mais ou menos o tempo de uma partida de voleibol. Veja só, em 2002, no Pará, aliás em Manaus, contra uma equipe do Amazonas, nós disputamos um set que foi a 36 a 34. 36 a 34? 36 a 34. O set normal termina em 25. Você veja só, se isso aqui fosse naquele perca e tudo mais, então um set poderia demorar até, eu acho que 1 hora. Quer dizer que mesmo com essa quantidade, número de pontos que nós disputamos, mesmo assim esse set terminou em torno de 18, 20 minutos. Então dá para programar o tempo da televisão. Eu acho que em função disso, e de uma certa forma, houve um melhor, houve um ganho, ficou mais dinâmico o jogo, sem dúvida. Jane, falando em mudanças, alguns técnicos avaliam que a renovação é a grande alternativa para manter o alto nível do esporte, né? Chegam-se, inclusive, alguns a radicalizar. Depois de um certo tempo, uma certa idade, tem que renovar tudo. Algumas experiências funcionam, outras não. Vide aí agora esse momento pós-Bernardinho na equipe feminina de vôlei, né? E agora há, com a volta do Zé Roberto, inclusive o retorno de algumas atletas como Virna, a própria Fernanda Venturini, né? Você é adepto da força no time ou acha que a experiência ainda é fundamental? Olha, você está me fazendo 2 perguntas no caso, mas se tratando de renovação, eu acho que a renovação é importante em qualquer nível, seja no esporte, seja na televisão, seja no próprio trabalho da gente. Então a gente nunca é eterno. Mas com relação à sua pergunta, nós temos muita versatilidade no nosso esporte. O Brasil tem essas características. Nós podemos dispor da força e podemos dispor também da técnica. Mas o voleibol, ele tende, como qualquer esporte, eu acho que ele tende sempre mais para a força. Porque, veja só, hoje nós concebemos um trabalho a nível físico que você não tem uma academia no seu lado. E com isso nós estamos desenvolvendo o quê? Nós estamos desenvolvendo o potencial físico do atleta, né? Agora, a maneira de determinados técnicos trabalharem aí para fazer com que a coisa funcione, isso aí é que, veja só, o Zé Roberto, nós fomos campeões olímpicos, né, mesclando a velocidade com a força, com a técnica, né, quando nós somos campeões olímpicos. Então, eu acredito que as 2 coisas elas são bem-vindas. Vai muito do material humano que você tem para você trabalhar. Se você tiver um atleta que ele tem muita força explosiva, é muito bom você ter, porque realmente o cara vai para... É como diz no boxe, é o pegador, né? Às vezes a técnica, ela sobrepõe a força em determinados esportes, mas eu acho que no voleibol a gente, tendo um atleta de força mesmo, é muito bom. A altura no vôlei me parece hoje como sendo fundamental, porque teria espaço para um jogador hoje como Montanaro, que não era um jogador alto, mas era um jogador extremamente explosivo, né, de uma explosão muito grande, de uma força também muito grande, mas que não era... Teria espaço para um jogador hoje não tão alto?
Tem espaço. Você veja só, esse Gilson, que hoje faz o posto na seleção brasileira, ele não é tão alto quanto os demais. Inclusive o que ele entra no lugar dele, que é aquele... não lembro bem o nome dele agora, aquele canhoto. Mas ele é um jogador de baixa estatura, só que ele compensa na impulsão dele, ele tem impulsão muito grande e uma força também. Né? Então ele hoje é praticamente titular nesse time do Bernardinho aí. Mas aí você veja só, o cara ele não é tão alto, ele é um jogador baixo. O próprio Gilson também chamava mão de pilão, aquele que sacava forte também, sim, ele não é um jogador de estatura, né? Mas tem uma explosão. Tem uma explosão, tem uma impulsão muito boa. Mas com relação à estatura é muito importante. Você veja só, o voleibol hoje, uma seleção brasileira, ela tem em média 1,98 de altura. 1,98. Tem jogadores com 2,3 m, 2,5 m. Então, camarada, para vencer um bloqueio dessa altura aí é complicado, é muito difícil. Certo. Jânio, eu tenho escutado alguns relatos de atleta, o último deles, inclusive, da própria Daiane dos Santos, que não existe atleta sem dor. Né? A Daiane mesmo dizia que dor é constante, ela sempre entra com dor, mais ou menos intensa. Né? Eu queria saber de você exatamente isso. Até onde vai aí a saúde e o prejuízo, no caso de preparação de um atleta? Olha, Jorge, isso é um ponto muito polêmico. Inclusive, nessa minha pós-graduação, nós tivemos uma disciplina de biomecânica, onde o professor dizia, ele alertava a gente para as sequelas que um atleta pode ter na sua velhice lá para frente. Porque hoje nós estamos atrás de rendimento, nós queremos saber do resultado que o camarada vai dar. Mas, de repente, você veja só, um atleta de voleibol hoje de alto nível da seleção brasileira, um camarada com 90 quilos, ele salta quase 1 metro de altura. Então, tudo para isso aí, assim. E às vezes ele cai de uma forma muito desconfortável. A técnica da cortada, ele nunca cumpre aquilo à risca, porque ele tem que equilibrar seu corpo, tem que, às vezes, desequilibrar para tirar proveito de um determinado movimento, exatamente para passar a bola numa brechinha que apareceu ali. Mas aí, com isso, a consequência vem na sua aterrissagem, que é a queda. Aí ele cai numa perna só, aí ele vai começar a dar problema nas suas articulações inferiores, que é tornozelo, joelho, e aí vem as dores. Realmente, naquela época, onde esse trabalho, acho que muscular, né, a nível de musculação, era menos trabalhado, já na década de 80, eu ouvia que eu estava começando no voleibol ali, eu ouvia o Xandó, né, assim, em entrevista dele, em revista e tudo mais, dizer que às vezes ele saía de maca, tomava injeções e tudo mais. Então, dores horríveis, para você ter uma ideia. Hoje não, o próprio porte muscular suporta com que o camarada ele tenha essas, mas em compensação não tira essas dores, porque é um tornozelo, é joelho, é coluna. Você veja, o Guga, ele disse que nunca disputou uma partida que não fosse com dor. É verdade. Nunca ele disputou uma partida que fosse com dor. Então, isso aí, a vida do atleta é essa, você nunca está 100%, você nunca está bem, né? 100% de dizer, se vou entrar nessa competição aqui, ali um momento ali, quebra um dedo, às vezes o camarada joga com os dedos aqui, aquelas coisinhas no dedo ali, não é nem para enfeite, como muita gente eu acho que pensa. Às vezes é dedo estourado, articulação, sabe? E o cara não pode deixar, não vou participar dali porque eu estou machucado. Às vezes é um jogo importante. Você veja só, um exemplo que nós temos disso, um exemplo patente, o Carlão, quando jogava na Frango Sul, ele foi campeão brasileiro com o pé fissurado em 3 lugares. E o Carlão, ele entrava na quadra, né? Ele entrava na quadra até para dar uma força moral para o time dele, porque ele é um cara de uma liderança muito grande. E esse depoimento, Jorge, nós tivemos quando nós participamos em 95, em Minas, da divisão especial. Então a gente chega e ninguém conhece ninguém. Mas depois nós jogamos para o Rio Grande do Sul, fizemos uma partida muito boa, por sinal, e o camarada, o técnico dele lá depois, foi lá e, professor, parabéns e tal, pela sua equipe. Me deu um postzinho, deu para o Carlão. Disse, olha, você tem um conterrâneo aqui, sabe que esse camarada aqui, ele é um exemplo de tudo que você possa imaginar. Depois de tudo que ele conquistou em ser campeão olímpico, em ser campeão brasileiro, em ser, eu acho que ele tinha jogado na Itália já também, ele entra na quadra para treinar como se fosse um infanto juvenil. E aquela partida que nós conseguimos o título brasileiro, ele jogou com o pé fissurado em 3 lugares. Quer dizer, que a gente não sabia naquele momento, porque ele entrava, caxingava ali, ia lá, e voltava de novo e sentava. Mas você vê como é que é a dor na vida do atleta. E, no entanto, às vezes você tem que aprender a digerir, a conviver com essa dor, porque senão você não rende, você não... Né? E às vezes, muitas vezes, você está dando um sorriso, você está vibrando, mas... Está sentindo. Está já pela bolagem, como diz o ditado popular.
Jânio, eu vou te pedir um tempinho, porque Ideias na Aldeia vai para um intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o professor Jânio Teles. Jânio, que é formado em Educação Física e pós-graduado em Ciências e Técnicas do Voleibol, além de ser técnico da seleção juvenil acriana de vôlei, não é isso, Jânio? Exatamente, Jorge. Jânio, voltando um pouquinho agora para a nossa realidade acriana. Nós estamos relativamente bem nas chamadas categorias de base. Nós temos campeões no vôlei, no kung fu, no xadrez, na natação, mas quando passamos para a profissionalização, o nosso rendimento cai bastante. Por quê? Na verdade, eu acho que a profissionalização que a gente se refere, assim, o próprio futebol é um exemplo negativo. Você veja só, o nosso futebol, se fosse depender só da profissionalização dele, praticamente não existiria. A gente sabe da intervenção do governo, né, ajudando o futebol. E o voleibol, da minha área, da minha praia mais específica, nós temos conquistamos um determinado respeito a nível nacional. Antes, logo que eu comecei a trabalhar, a gente viajava, pegamos o Acre na tabela aí e tal, e o Acre, sabe? Depois nós conseguimos alguns resultados, fomos campeões brasileiros do Infanto Juvenil, disputamos divisão especial. E a gente conseguiu um determinado respeito. Mas então, essa categoria de base, a nível de seleção, né, elas dão acesso ao adulto, que seria o, vamos dizer assim, profissional. Mas também o vôlei não é um esporte profissional, é um esporte amador. E no adulto nós conquistamos também algumas vitórias por aqui a nível de Copa Norte, que na época era a segunda competição nacional, né? E a Liga Nacional, depois foi substituído pela Liga Nacional, que passou a ser a segunda competição também. Nós fomos campeões no ano passado, disputamos a Liga, a fase final em Betim, Minas. Mas eu quero dizer para você, na verdade, que o esporte hoje é difícil de viver sozinho, conviver sozinho. E essa não é a realidade, né, do Acre, então, no Brasil inteiro? Não, no Brasil inteiro, veja só, as equipes, tanto de futebol, vou dizer, para o futebol que é amador, a gente sabe que acho que no Mato Grosso do Sul o governo também intervém ajudando lá o futebol. Então, o voleibol, o basquete, todas as equipes, elas dependem tem que ter ajuda, porque aqui na nossa realidade acriana, nós não temos grandes indústrias, nós não temos empresas que investam alguma coisa no esporte. A gente consegue um patrocínio a nível de amizade, para comprar um material, para isso, para aquilo. Mas você sabe, um atleta, ele precisa seria o ideal, que ele tivesse ao menos uma forma que ele conseguisse se alimentar melhor. Porque uma carga de treinamento é muito pesada. Ora, como é que você vai treinar se você não conseguiu nem tomar café direito? Se você vai treinar, muitas vezes, você não almoçou. Então eu não sou só técnico de voleibol, eu sou um educador também, eu tenho o meu lado humano. E na hora de passar essa carga para a criançada aí, para o adolescente, eu até, eu me retraio disso aí. Porque você não pode cobrar uma coisa que você está vendo que o cara não tem condição de fazer. Então, com isso, o rendimento, ele cai, é natural que ele caia. Veja só, eu faço um trabalho aqui com essa garotada aqui dessa área mais afastada da cidade aqui, vamos chamar de periferia, dessa baixada, e eu sei da realidade deles, sabe? Muitas crianças chegam sem almoçar. Professor, eu digo, você atrasou porque, professor, não almocei, não deu tempo para almoçar hoje e tal. Então, o esporte em si, eu acho que ele ajuda, mas ele também tem que ser ajudado. E se nós tivermos uma ajuda melhor nesse aspecto aí, com certeza nossos resultados também seriam muito melhores. Jânio, você estava falando aí nessa trajetória que é treinamento, enfim, dedicação, me vem a palavra superação, né? Existe uma superação muito grande para conquistar esse respeito que você acabou de falar. Hoje o Acre, dentro dessas categorias infanto-juvenil, juvenil-infantil,
impõe um certo respeito em competições não só regionais, mas nacionais também. Eu queria saber de você como é que é então essa trajetória de superação, como é que é o dia a dia de um esportista, de um atleta no Acre? Jorge, é um dia a dia muito atribulado, olha, porque na verdade essas pessoas que fazem esporte hoje são de seleção, eles também são estudantes. E acontece, você sai de manhã para você ir para a aula, muitas vezes, muitos deles não vão nem em casa almoçar. Porque o horário de treinamento, a gente encaixa o horário de treinamento às vezes com um horário que seja melhor tanto para o atleta quanto para o treinador. Às vezes tem deles que estudam de manhã, tem deles que estudam à tarde, pode estudar à noite. Então eu, por exemplo, dou treinamento para a seleção juvenil no período das 13 às 15 horas. Muitos atletas saem da escola e vão diretamente para o treino, já levam sua roupa de treino, chega lá, se troca e depois é que vão para casa, vão atrás de comer. Então isso é muito desgastante. Então eu acredito que nós, por si nossa realidade, já é uma realidade de superação. Não é importante lembrar também, eu estou falando assim de algumas conquistas nossas, mas nós também temos muitos resultados ruins, sabe? Muitos resultados ruins. Não é só de Vitória que vive o voleibol do Acre, o esporte do Acre. Então, recentemente no Pará, nós ficamos em 9º lugar. Se nós ganhássemos uma partida, disputaríamos medalha. Para você ver como é que é o esporte nessas coisas assim. Uhum. Perdemos uma partida, por detalhes, sabe? Vamos para 9º lugar. No ano seguinte, que foi o ano passado, né, nós conseguimos ser vice-campeões brasileiros. Disputamos o título e subimos para a primeira divisão. E sempre que um grupo desse está estourando a idade, que entra um grupo novo, vem a questão da renovação. Aquilo que nós falamos no primeiro bloco, vem a questão da renovação. E é muito ruim quando está assim, porque vamos praticamente começar aquele trabalho do zero. É sempre um recomeço, né? É um recomeço. E nesse ano, por exemplo, nós vamos disputar a primeira divisão no Pará, vamos pegar uma chave duríssima, que lá não tem, todo mundo já vem da especial. Então, vai acontecer o quê? Nós estamos com um time renovado. Seria interessante nós termos trazido aquele time do ano passado para cá. Mas com isso também, esses atletas que conseguiram chegar aqui, né, eles vivem se superando, tanto na escola quanto no treinamento. Eu acho que até nos seus deveres de casa. Então, eu considero assim, são verdadeiros heróis. Você também é funcionário da Secretaria Extraordinária de Esporte. Você é gerente do esporte de rendimentos. Apesar de não ser da tua área, o governo tem um programa muito bonito chamado Esporte Comunitário, que é um incentivo à prática esportiva. É bem verdade que o esporte é mais um meio para um grande projeto de ação social. Queria que você falasse um pouquinho desse programa e, assim, essa me parece que é a parcela do governo. Qual seria, então, que você acabou de falar, a parcela da iniciativa privada para somar força nessa ação? Olha, o esporte comunitário é um programa, eu acho que é um programa que ele não visa assim, o rendimento. Uhum. É um programa mais para atender na área social. Uhum. Né? Ele leva o esporte para todas as crianças dos bairros mais afastados, mas ele não visa rendimento. Então, mas de qualquer maneira, nós estamos dando um início aí, é um começo. O governo está fazendo a parte dele com esse programa porque está iniciando, está estimulando, está levando a oportunidade para aqueles que sequer, eu acho, sabe, conseguem às vezes andar até no ginásio coberto, aqui, que é nessa área aqui de acesso deles mesmo. Então, a iniciativa privada, eu acredito que poderia se engajar numa luta dessa aí, assim, até com coisas mínimas, sabe? Fornecendo material de identificação dessas crianças, né? A contrapartida poderia ser a publicidade. A publicidade, a logomarca do patrocinador nas costas da criança, na frente, sei lá. Mas seria uma forma de identificar e também de estimular a vinda dessas crianças para cá. Porque, também, Jorge, não é só levar o programa, colocar lá e as crianças vão vir. Não, tem que ter um atrativo. É verdade. Tem que ter um atrativo. E é um somatório de força, porque parece que a Secretaria, com certeza a Secretaria de Educação também promove talvez um dos maiores eventos esportivos do Acre, que é as Olimpíadas Escolares. Escolares, né? Exatamente. Que deve ser também um processo muito interessante nessa questão de renovação. Mas na verdade a escola é um celeiro, né?
É um celeiro porque é da escola que sai. Tendo em vista que a vertente do desporto educacional não seja de rendimento, ele é um desporto educacional, ele seria para no lado mais cooperativo, digamos assim, que na verdade no fundo também é competitivo, porque a competição ela rola e o camarada briga por medalha, briga por troféu, mas é na escola que a gente tira os grandes expoentes do esporte. E os jogos escolares eles têm contribuído muito para isso. O vôlei tem uma característica, digamos, distinta da paixão nacional que é o futebol, porque o vôlei não é tido como um esporte de contato, né? As equipes estão divididas, separadas por uma rede. No entanto, o conjunto no vôlei é fundamental. O sincronismo de quem levanta, de quem passa, para quem vai atacar, e numa área muito pequena, muito restrita, né? Me parece que ali o conjunto é imprescindível. Me parece, uma aula de vida do que você trabalhar em coletividade. Então eu te pergunto, o que é que uma criança que pratica o voleibol, independente de se tornar um atleta, pode utilizar, pode absorver da prática desse esporte? Olha, Jorge, desde os princípios educativos, a disciplina, a disciplina é fundamental para esse esporte, né? A solidariedade. Você sabe que o voleibol é um esporte que, por si, o camarada já tem que dar 3 toques. Então ele não pode jogar sozinho, ele tem que ter a participação, ele tem que ser solidário, ele tem que devolver. Então tudo isso faz com que o voleibol, na verdade, ele seja uma grande, como é que eu digo, uma grande escola da vida, né? No treinamento de voleibol, no jogo de voleibol em si, você está se preparando muito para a sua vida. Porque primeiro você não consegue fazer as coisas sozinho. Você tem que ter a ajuda dos outros. Você tem que ter o entrosamento, você tem que ter a comunicação. Então, todos são temperos que a gente leva no nosso dia a dia. E as pessoas é óbvio que o voleibol também é um esporte até que para você aprender, ele é muito chato. Porque as suas características de espaço são, por ter espaço limitado, você também tem que você tem que saber se movimentar naquele espaço limitado. É diferente do futebol, é diferente do basquete, handebol, que só em você estar andando, você está correndo, você está jogando. Lá não, você tem que saber se movimentar realmente. E saber se movimentar com precisão. Porque em função do espaço ser muito reduzido e a bola alcançar uma velocidade muito grande, não dá tempo às vezes você quase piscar o olho. Então, você, além de desenvolver reflexos, instintos, né, você consegue também conviver, consegue um convívio com pessoas, a sociabilização em si. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos fora de um chamado mercado do esporte, no eixo Rio-São Paulo, digamos assim. Em que pese eu acho que o voleibol hoje está diluído, né? Me parece que a Superliga hoje é decidida por times do Sul, ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Minas é muito forte. Né? Mas nós estamos fora desse eixão, né? Então o que leva uma vida inteira dedicada à prática esportiva no Acre? Olha, leva a saber que eu, além de estar fazendo uma realização pessoal, né, que é fundamental, que sem isso aí não existiria o gênio do voleibol, mas também a satisfação de ajudar outras pessoas através do voleibol. Eu acho que a minha parcela de cidadão, de humano que eu posso contribuir com outras pessoas é saber que através desse esporte eu posso ajudar pessoas. Eu faço esse trabalho aqui essa gurizada aqui da Baixada aqui, no ginásio coberto, não se cobra nada lá. E a gente tem um determinado controle, mas compensa, porque desse trabalho lá muitas pessoas já conseguiram chegar na universidade. Isso eu fico satisfeito, eu até me emociono, porque é a forma de ajudar, são pessoas que talvez não tivessem essa perspectiva. Mas, porque veja só, Jorge, tem uma diferença, o atleta que ele sai de uma classe social mais abastada, ou de uma classe social média, onde tem uma família estruturada, tem um pai que acompanha, tem a mãe que acompanha, o filho que tem nota baixa lá, ele já está de castigo, não vai para o cinema, não vai para a danceteria, não vai para a boate e tal. Aqui é diferente o dia a dia dessa meninada aqui. Os pais já não têm muito para eles. Já saem de manhã, às vezes não vê nem os filhos, vai ver no outro dia só. Então o camarada lá na escola não tem quem controle lá.
As nossas escolas, o governo, eu não queria falar assim, mas o governo prepara uma escola, recupera, com um ano depois ela está praticamente, sabe? Mas essa prática aqui é questão de educação, é uma questão muito mais complexa, é uma questão realmente de tempo. Sem tempo você não consegue mudar uma sociedade, você sabe disso. E a criança vai para a escola, tira nota ruim, fica por isso mesmo, ninguém acompanha. Né? O pai não vai ter aquele cuidado, às vezes, talvez não tenha nem tempo, não tenha nem o conhecimento. O filho vai para a escola, desiste de estudar, o pai não toma nem conhecimento, não sabe. Muitas vezes não sabe. E esse trabalho que a gente faz lá, eu acompanho isso assim, sabe? Eu acho que eu abracei essa causa assim como sendo uma forma de que eu pudesse ajudar essas pessoas. E graças a Deus eu tenho conseguido alguns êxitos, já muitas pessoas que trabalham comigo, que ainda estão trabalhando hoje, já conseguiram chegar na universidade. E eu tenho certeza que eu tenho meu dedo ali no meio ali, porque, sabe, eu estou em cima, eu estou insistindo, sabe, eu só estou estimulando sempre a isso. E eu acho que esse recado ele é bem aceito, porque as pessoas continuam indo, sabe. Eu fico muito feliz, agora mesmo passaram 2 atletas meus aí, um tirou em 40º lugar no vestibular. No vestibular. Ele tirou e ele vem inclusive desse Poronga. Projeto Poronga. Projeto Poronga, né? Uhum. Então ele conseguiu, não terminou o 2º grau, mas aí vai estudar e tal, para pedagogia. Tirou em 40º lugar, sabe? Fui satisfeito demais, liguei para ele. E outro atleta também passou para educação física. Então, fico muito satisfeito, sabe, até me emociono com isso. Que bom, Jânio. Jânio, estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito a tua participação, a tua presença aqui nessa conversa maravilhosa. Jorge, eu que agradeço esse espaço aqui. Olha, você está de parabéns aí, esse programa aqui. Eu acho que ele vem preencher realmente alguma coisa que faltava, sabe, na nossa noite, né? E vai ser muito bom a gente saber que horas mesmo, às 10 horas que passa? Sempre às 10 horas. Sempre às 10 horas, saber que a gente pode ligar a televisão, vai ter boas entrevistas lá para a gente assistir. Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui e nós nos vemos no próximo programa.